Um general sendo acusado de prolongar a guerra a fim de lucrar com ela. Um rei famoso por sua crueldade e que bebia veneno para ficar imune aos seus efeitos, e o meteoro que caiu no campo de batalha que salvou a vida dos soldados romanos que estavam em desvantagem. Durante as guerras mitridáticas, uma série de acontecimentos inusitados tornaram estas batalhas ainda mais interessantes. O reino de Ponto era um reino helenístico localizado na costa nordeste da atual Turquia, ao longo do Mar Negro. Mitrídates VI Eupator, também conhecido como Rei Veneno, foi indiscutivelmente o maior líder do Ponto em sua história. Na verdade, ele foi uma pessoa muito significativa no antigo Mediterrâneo. O reino do Ponto, como muitos reinos da região, enfrentou o poder de Roma. Roma, por sua vez, recebeu de herança do rei Átalo III de Pérgamo uma parte da região da Ásia. Isso porque Roma era um aliado próximo e ele não tinha herdeiro, então optou a dar o seu reino à República Romana. Depois de alguns distúrbios na região e, consequentemente, a pacificação, Manius Aquilius estabeleceu formalmente a região como província da Ásia. A esfera de influência romana fazia agora fronteira com Ponto, que por sua vez estava sob poder de Mitrídates. E Mitrídates provaria ser um inimigo formidável. Ele, sabendo que uma guerra contra Roma, mais cedo ou mais tarde iria acontecer, resolveu atacar primeiro. A primeira guerra mitridática começou em 89 a.C., com um impressionante ataque surpresa. Mitrídates incitou as cidades gregas na Ásia para se rebelarem contra os romanos. Então, durante a noite ocorreu um levante coordenado nas cidades de todas as províncias romanas da Ásia. Os insurgentes eram habitantes locais de várias facções gregas e lançaram um ataque aos residentes romanos, resultando num massacre brutal. Cerca de 80 mil romanos foram mortos em toda a província. A rebelião rapidamente se espalhou, e outras cidades gregas se juntaram contra Roma. O governador romano da Ásia, Manion Aquilio, não conseguiu conter a revolta e acabou sendo capturado e foi entregue a Mitrídates, que o tratou da pior forma possível e depois o executou. Este ato, além de covarde, foi um grande insulto ao poder de Roma, e assim iniciou a Primeira Guerra Mitridática. O líder romano durante esta guerra não foi outro senão o grande e habilidoso Lúcio Cornélio Sulla. Ele teve um sucesso esmagador, e a guerra terminou no ano de 85, com o Tratado de Dardanos, após Sulla ter repreendido duramente Mitrídates. Esse tratado de paz permitiu ao Rei Veneno que permanecesse no controle de seu reino, mas ele teve que renunciar à reivindicação sobre a Ásia Menor e respeitar as fronteiras anteriores à guerra. Pouco tempo depois, no ano de 83, Lúcio Licínio Murena marchou pela Capadócia e atacou Comana, uma cidade que pertencia a Mitrídates, por suspeitas de que ele estava se preparando para a guerra contra os romanos. Mas o Rei Veneno, por sua vez, estava montando uma frota e formando um exército para lidar com uma rebelião com outros inimigos. Ao perceber que estava sendo atacado, Mitrídates enviou emissários para invocar o Tratado de Paz. Murena respondeu que não viu tratado nenhum porque Sulla não havia escrito nada antes de retornar à Grécia. Ele então começou a saquear tudo que via pela frente e depois Mitrídates, furioso, reclamou a Roma através de seus embaixadores. E então, no ano de 82, Murena apreendeu mais de 400 aldeias e voltou para a Frígia e Galácia carregando muitas pilhagens. Mas não demorou muito e ele foi contatado por um mensageiro que lhe disse que o Senado ordenou que deixasse Mitrídates em paz, pois ele não havia quebrado o tratado. Murena não deu ouvidos e invadiu novamente as terras do Rei Veneno. Muito irritado, travou uma dura batalha contra o general romano, que foi derrotado e teve que fugir da batalha. Depois de um breve período de paz, no ano de 73, estourou a Terceira Guerra Mitridática, onde algo muito inusitado aconteceu. Essa guerra foi a maior e mais importante guerra entre Roma e o Reino de Ponto. Tudo começou quando o rei Nicômedes IV da Bitínia deixou seu reino em testamento à República Romana. A Bitínia também estava localizada a oeste do Reino de Ponto, e Mitrídates não podia simplesmente deixar Roma entrar e assumir o controle da Bitínia. Então ele pegou seu exército que estava reconstruindo desde o fim da última guerra e a invadiu rapidamente. Roma enviou 2 generais à Ásia Menor para lidar com esta situação.
e eles foram Lúcio Lúculo e Marco Aurélio Cota. O plano era cercar Mitrídates por terra e pelo mar, mas infelizmente não foi assim. Mitrídates acabou derrotando Cota, e quando a notícia da derrota chegou a Lúculo e seu exército, eles já estavam na Bitínia. Lúculo, diante desta situação, foi instado a se virar e marchar direto para o reino de Ponto, que agora estava indefeso. No entanto, ele decidiu acabar com o problema de uma vez por todas, indo atrás de Mitrídates. Ele comandava cerca de 30.000 homens. Entretanto, o exército de Mitrídates era bem maior. Segundo alguns relatos, ele contava com 300.000 soldados que estavam envolvidos na guerra. Em algum lugar perto da antiga cidade de Niceia, os dois lados ficaram frente a frente. O grande exército pôntico e os romanos em grande desvantagem numérica. Não se sabe a data exata que ocorreu, mas em algum momento do ano de 72 ou 73 a.C., ambos os exércitos estavam no campo de batalha marchando um em direção ao outro, quando o inesperado aconteceu. Os céus foram subitamente rasgados por um enorme objeto flamejante. O historiador romano Plutarco descreveu-o da seguinte forma: mas logo, quando eles estavam prestes a entrar na batalha, sem nenhuma mudança aparente no clima, de repente, o céu se partiu e um enorme corpo semelhante a uma chama foi visto cair entre os dois exércitos. No formato, lembrava uma jarra de vinho, e a cor era como prata derretida. Ambos os lados ficaram surpresos com a visão e se separaram. Um meteoro caiu do céu na exata hora que a batalha ocorreria. Os povos antigos eram muito supersticiosos, e um sinal dos céus como esse certamente significava muita coisa para eles. Para Mitrídates, por exemplo, diziam que ele havia nascido no exato momento em que passava um cometa pelos céus. E para os romanos, eles acreditavam numa deusa chamada de Cibele, que era representada a princípio por um pedaço de meteorito. Tendo em vista este fato inusitado, ambos os lados recuaram e não houve batalha. Este súbito aparecimento de um meteorito salvou Lúcio Lúculo e seu exército de uma derrota esmagadora. No entanto, seja qual for o significado que o aparecimento do meteorito teve, ele não acabou com a guerra. Por volta de 66 a.C., os tribunos plebeus em Roma protestavam contra Lúculo, acusando-o de procurar uma guerra após a outra para enriquecer. E ao que parece, seus soldados não eram muito disciplinados e o seguiam com muita relutância. A autoridade de Lúculo sobre o seu exército foi seriamente prejudicada pelos esforços de seu jovem cunhado, Públio Pulcro. Aparentemente, ele estava sendo pago por Pompeu, que estava ansioso para suceder Lúculo no comando oriental. Devido a tantos problemas com os legionários, ele conseguiu persuadir o seu exército a marchar de volta para a Ásia Menor, para proteger os interesses romanos ali. Mas eles se recusaram a marchar contra Mitrídates. Eles estavam cansados de fazer campanhas constantes por pouco lucro. E então, eles jogaram suas bolsas aos pés de Lúculo e o acusaram-no de que ele era o único que tinha lucro pessoal com esta guerra. E eles disseram que se quisesse, que era para continuar por conta própria. Como as legiões se recusaram a fazer a campanha contra Mitrídates, Lúculo se retirou para a Galácia, o que ajudou o rei Veneno a ganhar tempo e conseguir reconstruir o seu exército. Depois de um motim entre os soldados, os romanos finalmente enviaram seu maior general, Pompeu o Grande, e ele não decepcionou. Dentro de um ano, ele derrotou as forças de Mitrídates, encerrando efetivamente a guerra. Ainda no ano de 63, o rei Veneno fugiu para as terras ao norte do Mar Negro, na esperança de poder formar um novo exército e continuar a guerra, desta vez invadindo a Itália através do Danúbio. Essa ideia pareceu uma loucura para os nobres e para a população local, e eles se rebelaram contra o seu governo. A princípio, ele teria tentado dar cabo da própria vida por envenenamento, mas falhou devido à sua imunidade. Curiosamente, Mitrídates passou a vida inteira desenvolvendo imunidade a veneno ao tomar doses muito pequenas, e esta prática ainda hoje é conhecida como mitridatismo. No fim, ele acabou sendo morto pela espada por um dos seus servos, mas ainda foi irônico essa situação considerando que ele passou a maior parte da sua vida evitando morrer por envenenamento, e quando ele precisou, não conseguiu. Roma mostrou mais uma vez o seu poderio militar e o porquê era tão temida. Mas essa não seria a última vez que um inimigo se ergueria para desafiar a grandeza da República. Pompeu, por sua vez,
Nesta última batalha fez de tudo para se destacar como o salvador de Roma. Mas enquanto isso, dentro das profundas florestas gaulesas, alguém muito próximo se fortalecia e queria desafiar Pompeu e todos aqueles que estivessem em sua frente. Júlio César estava por vir.